A paz de Deus a todos, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Gravando aqui mais este vídeo, onde os discípulos vão ter com o Senhor Jesus e fala com ele no particular. E perguntaram para o Senhor: Senhor, dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Vejam, foram 3 perguntas. Quando seriam estas coisas? Que coisas? Aquelas que o Senhor Jesus Cristo estava falando, porque eles estavam falando do templo. E Cristo falou justamente a respeito do templo, que ali não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Então os discípulos desejaram saber quando aconteceria aquilo. E perguntou: Mestre, conta-nos, quando acontecerão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? 3 perguntas. Quando sucederiam aquelas coisas a respeito do templo? E qual seria o sinal da sua vinda? E qual seria o fim de todas as coisas? Qual seria o sinal do fim dos tempos? Então Cristo, ele faz um resumo de tudo. E veja que o que Cristo falou não foi só para eles, foi para nós também. E como prova disso, a resposta está no livro de Marcos, no capítulo 13, no verso 37. Cristo disse: isso que digo a vós, eu digo para todos. Para todos. Para você, para mim, para todos. Sem exceção. Então não foram só para os apóstolos. E foram 3 perguntas, aí muitos se baseiam só em uma só, a respeito do templo, da destruição do templo, e fala que tudo o que aconteceu foi só para aquele tempo. Não foi tudo que aconteceu que foi só para aquele tempo. Para aquele tempo foi a destruição da ruína de Jerusalém, que estava determinada. A destruição. Por isso Cristo falou que não ficaria pedra sobre pedra, e realmente não ficou, foi destruída. Então naquele tempo, quem estivesse na Judéia, naquele tempo de aflição, naquele tempo de angústia, então que fugissem para os montes. Aquele acontecimento não sucedesse no dia de sábado e nem no inverno, porque seriam tempos difíceis. Porém, quando o Senhor Jesus Cristo falou isso, aí ele vai para o futuro. Ele diz: e logo após a aflição daqueles dias. Veja que Cristo, ele estava respondendo a 3 perguntas. Quando acontecerão aquelas coisas a Jerusalém? Que sinal haveria da sua vinda e do fim dos tempos? Então ali foi um resumo. Veja que ele pega a passagem de Daniel para aplicar dentro deste assunto. Por isso ele falou: quem lê, entenda. Então, no livro de Lucas, veja que fala que haveria sinais espantosos sobre a terra, que haveria guerra sobre a terra, que haveria terremotos sobre a terra. E qual foi o terremoto que deu naquela época lá de Cristo? Só quando ele foi morto na cruz, não é? Mas ele disse que seria em vários lugares e não só ali em Jerusalém. Então haveria fomes e pestes em vários lugares. Muitos odiariam uns aos outros, muitos iam trair uns aos outros, os pais e os filhos, e assim o amor de muitos ia esfriar. Então, meus irmãos, não se pode dar ouvido a tudo que se fala por aí. As pessoas dizendo que Cristo não vai voltar mais, que ele já voltou, que já levou os eleitos e que vivemos o tempo do Espírito. Meus irmãos, Cristo enviou o Espírito Santo para não nos deixar órfãos. Ele disse: eis que vou para meu Pai e vos envio o Espírito Consolador vindo da parte do meu Pai, e este vos guiará em toda justiça e em toda verdade. Então é esse Espírito Santo que habita em você e em mim, que nos dá esclarecimento das Escrituras Sagradas. Agora, tem pessoas que se aprofundam na letra e pega um texto isolado e faz daquele texto toda a história. Traz o futuro para dentro daquela história. Traz o futuro para dentro daquela história.
E não se pode fazer isso. Devemos respeitar a ordem de cada acontecimento no seu tempo. Então, veja que tudo o que Cristo falou está relacionado aos 3 tempos: a destruição de Jerusalém, o sinal da sua vinda e o sinal do fim dos tempos. Então, meus irmãos, para que acontecesse tudo isso, se Cristo fosse falar detalhadamente, tomaria muito espaço. Talvez eles não conseguiriam lembrar de tudo. Então, Cristo só falou o suficiente para que chegasse ao nosso conhecimento, para que nós pudéssemos vigiar e esperar a vinda do seu glorioso dia. E a verdade é que todas as coisas estão caminhando para o fim. O importante é que, se não for nos nossos dias, vai ser no dia de nossos filhos. Se não for no dia de nossos filhos, será no dia do filho de nossos filhos. Mas ele vai voltar. Ele falou que o tempo está próximo. Quando ele falou próximo, é o que Pedro falou. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como dias. Então, pode estar demorando para o homem, mas para Deus não. Porque Deus não atrasa e ele só chega na hora certa. Então, Deus abençoe a todos, meus irmãos. A paz de Deus.